Vamos então começar o 23º capítulo, Abstinência e Celibato. Como sempre, o trecho de Allan Kardec que o Emmanuel usa aqui são as questões 698 e 699 do Livro dos Espíritos. 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. A questão 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Eles respondem: isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Aqueles que são celibatários por egoísmo desagradam aos olhos de Deus. Ele está colocando aqui. Isso é muito diferente. Aqueles que voluntariamente são celibatários para uma causa maior, para ajudar a humanidade. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, agora o Emmanuel vai aqui nos esclarecer acerca dessas duas questões. A abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiência da criatura em duas faixas essenciais. A daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação, e é daqueles outros que se veem forçados a adotá-los por força de inibições diversas. O que o Emmanuel está colocando aqui? Ele está colocando abstinência, celibato e castidade. Vamos entender. Nós temos celibato, que pode ser uma colocação voluntária, vamos ver, por causa de um trabalho, de uma realização, e aí nós temos Chico Xavier, como exemplo, que ele psicografava a noite toda, ele mal dormia, ele, se tivesse família, ele teria sido um mau pai, mau chefe de família, ou ele teria aberto mão da obra maravilhosa que ele nos deixou. Nós temos Divaldo, que em várias declarações coloca a dificuldade que é essa solidão. Nós temos algumas religiões que impõem o celibato, ou seja, aquela pessoa daquela religião não pode se casar para exercer a função na religião. Isso não quer dizer que ela seja casta, nem quer dizer que ela tenha abstinência. Nós vamos ver que antigamente existia a colocação celibatário, mas porque não casa, mas de castidade não tem nada. Então, o que nós estamos colocando aqui? A questão é uma posição de como se usa a energia sexual. Nós não podemos esquecer que o Emmanuel está sempre colocando a questão espiritual da vida e do sexo. Ele traz um estudo do plano espiritual, vamos levar o prefácio, para nós aqui encarnados, nos mostrando a questão espiritual da vida e do sexo. Então nós vamos ter pessoas que são casadas e são castas. Por quê? Porque elas estão crescendo na monogamia, elas estão se aprimorando, elas estão sublimando os seus sentimentos e as suas energias. Isso é uma forma de castidade. Essa sublimação, esse relacionamento de paz, esse relacionamento de harmonia, relacionamento sexual com entrega, com amor, com muito carinho, com muita amizade, com muito altruísmo. Por quê? Porque para se manter bem, para se manter um relacionamento a dois, verdadeiramente monogâmico, com amor verdadeiro, ele exige muita paciência,
muita tolerância e muito altruísmo. Abrir mão de coisas para o outro, para o todo, para a família. Aqueles que são verdadeiramente celibatários, que são aquelas pessoas que abriram mão da sua vida, da sua sexualidade, da sua possibilidade de ter um companheiro ou uma companheira para servir ao próximo. Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros que passam pela solidão, passam por uma série de situações por altruísmo, pelo bem do outro, para ajudar os outros. Isto tem um valor muito grande e as energias da libido, as energias da sexualidade, são energias extremamente potentes e fortes. Quando elas são direcionadas numa outra posição, para o trabalho, para a escrita, para o estudo, para a ciência, para a pintura, para a música, ela ajuda a criar trabalhos maravilhosos. Dão uma energia maravilhosa. Da onde que o Chico tirava energia para escrever a madrugada toda? Ele mal dormia 2, 3 horas por noite. Trabalhava, atendia na casa espírita, atendia as mães, psicografava as cartas, depois à noite ele psicografava os livros. Mais de 400 livros. É muita produção, é muita coisa. Nós temos que ser muito gratas, gratos, né? Gratas ao Chico Xavier pelo que ele nos deixou, pela possibilidade que nós temos de estar estudando um livro como esse, graças à dedicação dele. Então, o que ele está colocando aqui? Quando ele diz a abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação pressupõe experiência da criatura em 2 faixas essenciais. A daqueles espíritos que escolheram semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço. Voluntariamente, ou escolheram no plano espiritual que aqui não se casariam, não montariam família, porque trabalhariam para o outro, trabalharia para a humanidade. Aqui nós estamos falando do Chico, nós estamos falando de tantos outros. Aqueles que no plano espiritual se colocaram aqui para não montarem uma família, não se casarem, para aprendizado, para burilamento interior, para trabalhar tendências, para trabalhar problemas internos que precisam ser resolvidos. Joana de Ângeles fala muito bem acerca disso quando ela fala do karma da solidão, que são espíritos que precisam se aprimorar, que tem, às vezes até começam um relacionamento, mas se afastam, não se casam, não querem montar uma família, não querem assumir a responsabilidade, porque já cometeram tantos erros, já como a gente diz, né, enfiaram o pé na jaca tantas vezes que vão passar uma existência de solidão, vão passar uma existência de autoanálise, de burilamento, de aperfeiçoamento interior por necessidades interior. Então é o que ele coloca aqui, posições voluntariamente para burilamento, né, que são esses que vêm no roteiro para estarem sozinhos, ou serviços são aqueles que vêm para ajudar o próximo, para trabalhar para o outro em termos de música, de arte, de ciência, de assistência, como Madre Teresa, como Irmã Dulce e tantos outros, Francisco de Assis, Chico, Divaldo, no curso de determinada reencarnação, e daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições diversas. Então, aqueles que vêm com problemas nesta encarnação, frigidez, impotência, problemas que afetam hormônios, que afetam uma série de problemas, de inibições, que vêm com a pessoa, porque elas são necessidades de aprimoramento, de desenvolvimento, de situações kármicas, né, de ação e reação por causa de atitudes passadas, para aprenderem. Às vezes como provação, uma prova extremamente difícil, ou expiação. E aqueles que vêm, que procuram o celibato, ou seja, não se casam por egoísmo. Porque não querem dividir a fortuna, porque não querem dividir a casa, porque não querem cuidar de ninguém, porque querem
tocar a vida sem dar satisfação para ninguém. Aí é egoísmo, e o egoísta não consegue viver uma relação a dois plenamente, porque a primeira coisa que existe numa relação a dois é abrir mão de coisas em favor do outro. É assim que a relação trabalha. Então o egoísta não consegue, e aí por egoísmo ele se mantém celibatário, ou seja, sem se casar, mantém a sua vida sexual, mas não se casa, porque não quer dividir os bens, não quer cuidar de ninguém. Então nós vamos ver uma série de situações, né, que são de foro íntimo. Casamento, celibato, abstinência. Todas as colocações são internas, são de foro íntimo e dizem respeito a cada um. Ninguém tem o direito de se intrometer, porque cada um sabe de si, sabe o que precisa sublimar, o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Indubitavelmente, quer dizer, sem sombra de dúvidas, os que consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a dois, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmos escaladas mais rápidas aos cimos do aperfeiçoamento. Aqueles que abriram mão de uma vida afetiva, e a gente vai ver o Chico colocando que quando a hora que ele pudesse ter uma outra encarnação, ele queria ter muitos filhos, uma família grande. A gente vê o Divaldo falando da questão da solidão, da questão da vontade que ele tinha quando era novo de se casar e ter filhos. Hoje ele tem 400 filhos registrados no nome dele, mais acho que 3.000 que o chamam de pai na casa do caminho. Mas é uma vida solitária, mas com um propósito muito maior. Essa que é a questão. Agindo assim por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes e por esse modo amparando os irmãos da humanidade, por meio de variadas maneiras, convertem a existência sem ligações sexuais em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos de natureza espiritual. Então, o que nós estamos falando, a energia da sexualidade, do chakra genésico, uma energia extremamente forte, a energia sexual, a energia da libido, ela é uma força que impulsiona o homem desde que o mundo é mundo. E quando essas energias são canalizadas para a espiritualidade, para o estudo, para o aprendizado, para a música, para a arte, para a ciência, né, para psicografar livros, para dar aulas, para estudar e buscar uma vacina, para buscar um antídoto, para buscar a cura de uma doença, né, para buscar uma música que eleve as nossas almas, uma pintura que sublime os nossos olhos e a nossa alma, olharmos uma determinada pintura, uma determinada escultura. Isso é um processo, um projeto de maravilhoso de ascensão espiritual, de elevação espiritual. E em concomitância com os que elegem conscientemente esse tipo de experiência, impondo-se duros regimes de vivência pessoal, encontramos aqueles outros que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão, pelos quais sanam erros do pretérito ou se recolhem a pesadas disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos do espírito. Então, os que têm problemas hormonais, têm problemas de oração, têm problemas de frigidez, têm problemas de determinadas patologias, de determinadas síndromes, que não conseguem
não consegue se dialogar, não consegue ter um contato com o outro. Determinados níveis de autismo, determinados níveis de síndromes que fazem com que a pessoa evite qualquer tipo de contato, qualquer tipo de relacionamento. Então, são fora outras patologias e outras situações. A inversão, nós já estudamos isso no capítulo da homossexualidade, que obriga a pessoa, às vezes, a uma abstinência, a uma reclusão por não aceitação da própria sexualidade, com medo da rejeição e com medo da violência da sociedade em volta, em algumas sociedades, inclusive, de ser preso ou de ser morto, porque a homossexualidade é condenada. Então, tem uma série de situações que já são colocadas no roteiro, na vida espiritual, para que aquilo seja vivenciado na reencarnação para estudo, para aprendizado, para sublimação, para autoconhecimento, para mudança interior. Somos nós, na reencarnação atual, ressarcindo, né? Trazendo a culpa não resolve nada, não acerta nada, mas o arrependimento e o ressarcimento após o arrependimento é o que nos eleva, é o que nos faz crescer, é o que nos impulsiona para frente na eternidade, na verdadeira vida. Num e no outro caso, identificamos aqueles que se fazem chamar, segundo os ensinamentos evangélicos, como sendo eunucos por amor do reino de Deus. São aqueles que vivem em abstinência sexual, abstinência afetiva, por amor ao reino de Deus, para buscarem o trabalho maior, a assistência maior, serem mais úteis, né? Buscarem se aprimorar, buscarem sublimar, buscarem trabalhar aquilo no qual erraram em vidas passadas. E todos nós já enfiamos o pé na jaca na sexualidade, em uma série de outras situações, mas na sexualidade ninguém escapou, nenhum de nós escapou. Todos nós temos assuntos a resolver. Por isso o Emmanuel traz esse livro Vida e Sexo, porque nós não temos vida sem sexo, não temos sexo sem vida e não temos na nossa vida pretérita, atual ou futura como deixar de trabalhar e resolver os nossos problemas sexuais do passado e da atualidade. Trabalhando do passado, resolvendo agora, resolvendo os atuais, nós estamos modificando o futuro para que possamos ter as nossas energias mais bem trabalhadas e mais sublimadas. Esses eunucos, porém, muito ao contrário do que geralmente se afirma, não são criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida. Conquanto abstêmios da emotividade sexual voluntária, que são aqueles por escolhas, ou involuntariamente, por problemas, por patologias que trazem na encarnação, são almas vibrantes, inflamadas de sonhos e desejos que se omitem, tanto quanto lhes é possível, no terreno das comunhões afetivas, para satisfazerem as obrigações de ordem espiritual a que se impõem. De novo, lembrando Chico, Irmã Dulce, Maria Teresa, Divaldo, por aí vai. Depreende-se daí a impossibilidade de se doarem a quaisquer tarefas de reparação ou elevação, sem tentações, sofrimentos, angústias e lágrimas, e às vezes até mesmo escorregões e quedas nos domínios do sentimento, de vez que os impulsos do amor nelas se mantêm com imensa agudeza, predispondo-as à sede incessante de compreensão e de afeto. O que ele está colocando aqui? Essas almas, por mais que sejam altruístas, por mais que estejam abrindo mão da vida sexual, da vida afetiva, de uma vida a dois, de terem uma família, elas sentem sim. É o que a Joana coloca como nesse trecho que ela escreve, eu não lembro o nome do livro, Karma de Solidão.
essas pessoas vão sentir solidão, essas pessoas vão sentir falta de afeto, essas pessoas serão tentadas o tempo todo pelos irmãozinhos instigantes, justamente nessa questão da solidão, na questão da afeição, na questão da energia sexual, onde elas poderão escorregar, onde elas poderão sair do caminho. Aí nós vamos ver no livro Mensageiros, um irmão que veio para a Terra depois de bastante tempo, 40 anos no plano espiritual trabalhando, para vir para a Terra e trabalhar como médium, montar um orfanato, cuidar de 6 crianças. Ele enfia os pés pelas mãos e ele veio com esse propósito de abstinência na vida afetiva e sexual, justamente para o trabalho que ele tinha para realizar. Ele não trabalha com a sua mediunidade, ele não desenvolve a sua mediunidade, ele não cria 6 crianças, ele abandona as 6 crianças que chegam até ele tinha se comprometido a criar, ele se casa e ele arranja uma série de problemas com o livre-arbítrio dele de mudar completamente o que ele havia proposto a fazer quando ele estava no plano espiritual e quando ele montou o roteiro dele. Isso se chama livre-arbítrio. Por quê? Porque ele se propôs a um trabalho que ele ainda não tinha condições de realizar, embora ele tenha ficado 40 anos no plano, lá no nosso lar, se preparando para vir fazer esse trabalho. Ele achou que tinha condições de realizar. E os irmãozinhos instigantes mostraram para ele, através das situações que foram sendo colocadas para ele, e ele foi escorregando, até entrar na lama de vez, infelizmente, pelo seu livre-arbítrio. É o que o Emmanuel está colocando aqui. Vão sofrer, né? Vão ter, né? Dependendo disso daí, a impossibilidade de se doarem a quaisquer tarefas de reparação ou elevação, sem tentações. Vão ter tentações e muitas tentações, né? Que vêm do próprio processo de prova, como principalmente, né, dos irmãozinhos instigantes, porque é onde eles vão botar o dedo na ferida ali. Sofrimentos, angústias e lágrimas e às vezes até mesmo escorregões e quedas nos domínios do sentimento, de vez que os impulsos do amor nela se mantêm com imensa agudeza, predispondo-as à sede incessante de compreensão de afeto, de carinho, de terem um companheiro ou uma companheira, de terem uma família. Entendendo-se os valores da alma por alimento do espírito, impossível esquecer que a produção do bem e do aprimoramento se realiza à base de atrito e desgaste. De novo, eu repito que nem um disco quebrado. Diamante lapidando diamante. A única coisa que lapida o diamante é outro diamante através do atrito. E é no atrito, nessa lapidação sofrida, dolorosa, que se nós soubermos aproveitar este atrito, este sofrimento, para aprender, crescer e melhorar, vai ser a nossa melhor encarnação. Vai ser aquela em que a gente vai, através do burilamento, através do diamante ali nos atritando, porque somos diamantes também, vamos virar um brilhante onde vai reluzir a luz do Mestre. Nós, como o Emmanuel coloca no Pensamento de Vida, a gente tem aqui no canal um livro fantástico, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. A gente vai virar o nosso espelho para o nosso Mestre e vamos refletir o nosso Mestre. Como, né? 2 colocações de Paulo acerca desse refletir, quando ele diz que já não sou eu que vivo, mas é o Mestre que vive em mim. E outra que o Paulo coloca com muita sabedoria: é melhor casar do que abrasar. Então, se não tem condições de lidar com as energias sexuais, tenha um companheiro, uma companheira, levante a vida a 2, trabalhe a vida a 2, se aprimorem juntos, porque a monogamia, o amor, o aconchego, o carinho é uma forma de sublimação, de elevação, de aprendizado e de... como é que se fala? Me fugiu a palavra agora, mas de aprimoramento, de muita, mas o amor, Deus é amor, então o amor é o que nos aproxima de Deus. Quanto mais
amor nós tivermos na nossa vida pelo nosso companheiro, pelos nossos filhos, pelas pessoas que estão à nossa volta, o amor incondicional, mais nós estaremos crescendo, mais nós estaremos nos modificando e sublimando as energias entre nós. E um casal que se mantém unido ali pelo amor, se mantém crescendo juntos, eles vão sublimar tudo isso e vão ter uma caminhada maravilhosa. Não é necessário a abstinência, não é necessário o celibato para que as energias sublimem e se elevem. É um dos caminhos, não são todos os caminhos que podem ser utilizados. O amor, o relacionamento amoroso monogâmico é um caminho de elevação e de sublimação. É uma elevação, né? Porque nós saímos da poligamia, caminhamos muito para a promiscuidade, a poligamia é a promiscuidade, e a hora que a gente entra num relacionamento, numa colocação verdadeiramente amorosa, verdadeiramente monogâmica, estamos em outro patamar, já estamos em outro estágio e vamos sublimando cada vez mais, porque nós vamos ver o companheirismo, nós vamos ver a vida continua, que nós temos aqui no canal também, do André Luiz, psicografado pelo Chico. Nós vamos ver um casamento no plano espiritual, onde as pessoas estão ali unidas pelo amor, onde a troca de energia é o maior prazer que se pode ter. É a troca de energia, é a troca de energia de amor incondicional, de ajuda, de parceria, de companheirismo. E ela é aqui na Terra, é no plano espiritual, é na eternidade. É o amor que vai fazer a gente crescer. A semente é segregada no solo para desvencilhar-se dos empeços que as constringem, de modo a formar o pão, e o pão, a rigor, não se completa em forno frio. As metáforas do Emmanuel são fantásticas. A semente é colocada no solo, ela é enterrada. Dentro do solo ela tem que explodir. Ela tem que se arrebentar de dentro para fora para que ela possa crescer e buscar o sol. Para que esta semente gere o trigo, absorvendo as energias do sol, as energias da água, as energias da terra. Para que o trigo dê o pão, mas para dar o pão ele tem que passar temperaturas altíssimas, por fornos de temperaturas altíssimas. Então nós, como semente, nós temos que explodir, nós temos que de dentro para fora buscar o sol, buscar a luz, buscar a elevação, crescer, aprimorar, transmutar todas as energias, passarmos por fornos quentes, pelo acrisolamento que a gente vê. Tanto, a gente está sempre falando sobre o acrisolamento. O que é o acrisolamento? É colocar o material em altíssimas temperaturas, 1.500, 2.000 graus, até mais do que isso, para separar as impurezas do ouro, por exemplo. É através do acrisolamento. O crisol é uma substância que vai, em altíssimas temperaturas, vai fazer com que os materiais se separem e você purifique o material. É assim que nós somos purificados, através de altíssimas temperaturas. Então é o que o Emmanuel coloca aqui. Nós somos essa semente, que depois de passarmos por altíssimas temperaturas, aí vamos poder ser pão que vai alimentar os outros, que vai ajudar os outros a se alimentarem. Então a semente é segregada no solo para desvencilhar-se dos empeços que as constringem, né? Ela é enterrada ali para se desvencilhar da casca que ela tem em volta, de modo a formar um pão. Depois que ela germina, vira o trigo, ela vai formar o pão. E o pão, a rigor, não se completa em forno frio. Vai passar por altíssimas temperaturas. A força no carro não surge sem a queima de combustível. E o motor não lhe garante movimento sem aquecer-se em nível adequado. É a mesma simbologia. Para a gente andar, para a gente caminhar, nós temos que, através de fornalhas intensas, queimarmos, sublimarmos, separarmos o joio do trigo que existe dentro de nós,
purificarmos todos os metais pesados que existem dentro de nós, para que a gente possa se elevar e crescer. Abstinência e celibato, seja por decisão súbita do homem ou da mulher, interessados em educação dos próprios impulsos no curso da reencarnação, seja por deliberação assumida, antes do renascimento na esfera física, em obediência a fins específicos, não contam indiferença e nem anestesia o sentimento. Não faz com que ninguém seja insensível, nem que ninguém tenha até a vontade, né, de ter uma família. Nós vamos ver isso em Renúncia com Alcione ali, quando ela vê a sua meia-irmã que está ali se preparando para casar, ela já com mais de 30 anos, ela faz uma análise ali que ela não vai ter filhos, porque ela não iria manter uma união ali naquela reencarnação. Então é o que ele está colocando aqui. Não vai abrir mão de sentimentos, não vai deixar de sentir falta de ter uma família, de ter um companheiro, de ter uma companheira, mas é exatamente ter a consciência da sublimação, ter a consciência de usar essa energia de outra forma. Isso não quer dizer que o celibatário é melhor do que alguém, muito pelo contrário, ele pode estar trabalhando situações e tendências internas dificílimas, da mesma forma que o vegetariano não é melhor do que ninguém. Eu sempre coloco isso porque eu sou vegetariana há muito tempo, eu sempre coloco para as pessoas, Hitler era vegetariano. Então ser vegetariano é uma escolha, é um processo interior de limpeza que a gente vai cada um pelo seu caminho, e esse caminho tem que ser tranquilo, tem que ser de dentro para fora, tem que ser verdadeiro, tem que ser uma escolha nossa, e cada um de nós sabe por que faz as suas escolhas e que caminho que quer traçar para a elevação, para o aprimoramento, para a sublimação e para limpar as tendências, para limpar os joios que nós temos dentro de nós. Todos temos. Aqueles que não os têm não estão nesse planeta, são encarnados em outros planetas. Celibato e abstinência em qualquer forma de expressão constituem tentames louváveis do ser. Ele põe um travessão aqui. Experiências de caráter transitório. Experiências de caráter transitório. Por quê? Porque esta reencarnação é uma experiência de caráter transitório. Na nossa próxima reencarnação podemos ter 10 filhos. E nesta aqui termos escolhido ter abstinência do sexo celibatário. Então, as duas coisas não, como nós falamos antes, não caminha junto, né? Mas são escolhas. Então é o que ele coloca aqui, experiências de caráter transitório. Vamos lembrar que o Emmanuel tem uma frase que eu sempre repito, que a reencarnação aqui na Terra é um pernoite numa hospedagem precária. Pernoite numa hospedagem precária. Rapidinho. Então vamos repetir aqui. Celibato e abstinência em qualquer forma de expressão constituem tentames louváveis do ser, experiências de caráter transitório, nos quais a fome de alimento afetivo se lhes transforma no imo do coração em fogo purificador, acrisolando-lhes. O que é acrisolar? É a altíssimas temperaturas separar os metais, né? Separar as impurezas dos metais. Acrisolando-lhes as tendências ou transfigurando essas mesmas tendências em clima de produção do bem comum, por meio do qual, pela doação de uma vida, se efetua o apoio espiritual ou a iluminação de inúmeras outras. Ajudando inúmeras outras. Todos nós estamos sendo ajudados pela abstinência, pela devoção, pela dedicação, pelo altruísmo do Chico, com todos os livros que ele nos deixou. Todos nós estamos sendo ajudados pelo altruísmo do Divaldo com os livros, com o trabalho da Joana de Ângeles, do Filomeno de Miranda, o trabalho maravilhoso dele na Mansão do Caminho e muitos outros anônimos que estão aí trabalhando em prol dos outros. Então, quando o trabalho
o sacrifício, quando a abstinência seja de qualquer coisa que seja, ela é em prol dos outros, ela tem o seu caminho de trabalho, de aprimoramento, ela tem ali a sua razão de ser. Tais considerações nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria. É dela. Não existe um reencarne igual ao outro, não existe um desencarne igual ao outro, não existem pessoas com problemas internos igual a outra. Cada um de nós é um mundo à parte. Na casa do Pai existem muitas moradas, existem caminhos diferentes para cada morada. Então, tais considerações nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria e que, por isso mesmo, a abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um, erigindo-se por essa razão em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração, de alma para alma. Ninguém pode dar palpite na vida do outro. Ninguém pode escolher para o outro o que ele deve fazer. Antigamente, quantas mães obrigavam o filho a ser padre, obrigavam ele a um celibato que ele não conseguia manter, porque aquilo não foi escolha dele, não foi decisão dele. E por aí vai, né? Filhas que eram obrigadas a entrarem para o convento, para várias outras situações em que as pessoas se arvoram no direito de violentar a vida do outro em nome de um pseudo-amor, porque isso não é amor. Isso é posse, isso é egoísmo, isso é vaidade. Nós vamos ver que por trás dessas situações existe uma vaidade muito grande. Não, meu filho vai ser bispo, né? A minha filha vai ser a madre superiora, né? Um vai ser bispo, outro vai ser madre superiora, outro vai ser general, outro vai ser médico, outro vai ser advogado, e aí vai indo dentro das suas vaidades. Isso não é amor. Isso é vaidade, é prepotência. Nós precisamos, quando a gente ama verdadeiramente, incondicionalmente, a gente quer ajudar o outro a se superar, quer ajudar o outro a vivenciar a sua vida da melhor maneira possível, para que seja feliz interiormente, para que cresça, para que se aprimore, para que possa desencarnar melhor do que veio. É essa a nossa obrigação como pai, mãe, avô, todo aquele que tem, que é tutor, né, de uma pessoa, de uma criança, né, que tem a obrigação de ajudar, de ensinar aos outros, seja porque é pai, biológico ou não, porque é avô, porque é professor, ou seja o que for, tem essa obrigação de olhar para o outro como irmão. O irmão que nós estamos tentando ajudar para que ele se desenvolva da melhor forma possível, realize o seu roteiro, realize aquilo que ele se programou no plano espiritual, se desenvolva da melhor forma possível, para a hora que a gente se encontrar na verdadeira vida, no plano espiritual, a gente fala, estivemos juntos e nos ajudamos, que bom, vamos continuar juntos, vamos trabalhar juntos. Os papéis podem se inverter, quem hoje é meu marido, amanhã é meu filho, quem é meu filho hoje, amanhã é meu marido, e por aí vai. Isso não faz diferença. A importância é que somos todos irmãos. Somos todos filhos de Deus, irmãos mais novos de Jesus. E estamos aqui para crescer e melhorar, porque como Jesus colocou, nenhuma das ovelhas a ele confiadas irá se perder. Todos nós seremos anjos um dia. Então é isso que nos alegra e nos conforta. No nosso próximo estudo, nós veremos carga erótica. Até lá!